Olá, queridíssimos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta maratona de 3 semanas com aulas ao vivo, aulas gravadas, reprise, ao vivo, gravada, reprise. Estamos aqui e hoje vai ser uma aula espetacular, maravilhosa. Prometi que ia explicar onde fica a Taprobana. Vou mostrar para vocês a Taprobana, então acompanha a aula que vai ser bacana, hoje é sucesso. Na última aula falamos sobre as narrativas épicas, falamos sobre os tipos de poesias épicas, né? Épica, gênero lírico, épico, falamos de Camões, Luís de Camões, sensacional, maravilhoso. Gente, leia Camões, porque o cara escreveu em 1500 e alguma coisa, 1530, 40, mas assim, ele é muito atual, ele é super atual. Busque amor, novas artes, novo engenho. Mas olha só, esse Camões das poesias, dos sonetos, é o Camões lírico. Hoje falaremos do Camões épico. E aí você vai falar, poxa, que chato, tá? Mas é hoje onde aqui tudo se encontra. Hoje aqui vai se encontrar aventuras, vai se encontrar mistérios, segredos, doenças, mortes, mais aventuras, superação, nacionalismo, patriotismo, vai ter tudo aqui. Vai ter uma grande aventura acontecendo na aula de hoje. Estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Agora olha só, 5 e 1, 9 de janeiro, mesmo que você esteja vendo essa aula no YouTube ou no que for que exista daqui a 70, 80 anos, dá um like, curte, compartilha, diga o que você achou desta aula que aconteceu em 2022, no final da pandemia, assim espero, tá certo? Então estamos ao vivo pelo Centro de Mídias, hoje a aula é uma viagem no tempo, tá certo? Objetivos da aula de hoje. Rememorar momentos pontuais da literatura brasileira, sim, chegaremos a falar de algumas coisas da literatura brasileira, e sua respectiva produção poética. Reconhecer a manifestação poética enquanto espaço para a manutenção da tradição oral a partir das atividades do caderno do aluno a aprender sempre. E eu já começo com pergunta para vocês. Vocês já ouviram alguma história que remete a um passado de magia, medo e mistério? 1 minuto e já voltamos. Diga qual é a história. Então, vocês estão aí, tô vendo, olha só, o pessoal dizendo que está presente, a Ruth, a Maria, a Luísa, a Alessandra, Pedro, Luísa, Guilherme, Brandon, Vitor, Luan, William, Luca, Diego, João, Luísa de novo, Diego, todo mundo aqui. E olha só, o Pedro falando, sim, eu já ouvi uma história que remete a um passado de magia, medo e mistério. O Eldon, o Brandon falando que sim também, o Átila dizendo sim, a Jaqueline, o Pablo dizendo presente, estou presente. Pablo, presente, anotei aqui na chamada, beleza? Só em filme tipo Harry Potter, a Isadora falou, Harry Potter, é verdade. O Harry Potter remete a uma atmosfera de magia, né? A um passado distante, mistério, medo. Mas não só o Harry Potter, também quando fala de passado com mistério e magia, eu lembro o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis? Então, geralmente a gente fala que esses filmes são épicos, né? Por que falam que eles são épicos? Porque remetem ao tipo de história que eu vou falar para vocês hoje. Uma narrativa grandiosa, com magia, com grandes adversários, que remete a adversários grandiosos a serem transpostos, tá certo? Olha só, Sônia, Helena, que aula é essa? Aula de língua portuguesa, a aula mais maravilhosa da sua vida. Fica aí e acompanha, tá certo? Olha só, então respondi, Sônia, é isso aí, olha só, a Ruth já tinha respondido para você. Então estamos interagindo. Então olha só, gente, quando a gente fala de medo, magia, mistério, a gente já pensa em cinema, Hollywood, né? Sei lá, coisas grandiosas. Por exemplo, aqui essa imagem, por exemplo, me remete ao Avatar, né? Avatar, James Cameron, né? Um país distante. E não é à toa. Pensando assim, Avatar se passa em outro país, em outro planeta.
Pandora, se não me engano, né? Onde um soldado, né, que tem os problemas de locomoção, ele vai até lá e ele entra em contato com novas tecnologias desenvolvidas por nós, humanos, lá nesse planeta, para poder conviver com as pessoas que ele conhece lá, né, os extraterrestres, né, que são extraterrestres porque não são daqui, são lá do outro planeta, os pandorenses, pandorenhos, não sei, né, o tipo de gente que está lá. A ideia é a seguinte, vamos fazer essa comparação, porque uma viagem tão grandiosa quanto foi feita há muito tempo atrás e foi retratada num livro chamado Os Lusíadas. Os Lusíadas, livro de Camões maravilhoso. Os Lusíadas é um épico espetacular que você precisa ler. É um livro que todo mundo precisa ler antes de morrer. Gente, leia esse livro. Nem que seja numa versão adaptada, mas assim, eu queria que você lesse no original, mas eu sou bem realista, tá? Mas numa versão que você consiga, porque é uma história grandiosa e é o grande épico em língua portuguesa. Em grego, nós temos lá a Odisseia, lá do Homero, a Ilíada também do Homero. Em latim, nós temos lá a Eneida, né, do Virgílio. Em língua portuguesa, nós temos os Lusíadas. Os Lusíadas, livro maravilhoso e espetacular, sensacional, que conta uma história real, mas aqui, vou dizer para vocês, aqui ganha um ar de medo, magia, mistério. E antes de contar a história fictícia, a epopeia dos Lusíadas, eu vou contar para vocês a história real, tá bom? Então eu vou encostar aqui o meu aparelho celular, porque eu vou conversar com vocês em outro ambiente. Eu vou entrar na história, eu vou entrar no momento em que acontece a maior aventura do povo português. Então, deixa eu ver, estou bem localizado. Eu acho que... Bom, cheguei aqui no local onde acontece a maior aventura do povo português. Portugal, olha, eu estou aqui, primeira vez que eu venho até a África, que eu chego aqui. Na verdade, eu estou no Oceano Índico. Deixa eu chegar para cá um pouquinho para não atrapalhar o pessoal de Libras aqui, verdade. Olha só, oi, tudo bem com você? Falando com você aqui, ó. Tudo bem com você? Beleza? Ótimo. Então, desculpa atrapalhar você, ótimo. Estamos em paz. Olha só, então, vamos lá. O que acontece? Eu estou aqui, opa, dá uma pausa aí, os navios estão saindo. Não pode sair ainda não, tá certo? Lá de onde os navios estão saindo é Portugal. Mas aqui em cima, ó, aqui para cá, estou me atrapalhando todo. Aqui, ó, a verdade, aqui, isso, cheguei. Aqui... Por aqui fica o Mediterrâneo. O comércio entre as Índias, que estão aqui para cima, aqui, cheguei na Índia. Aqui, ó, aqui, não, aqui. Índia. O comércio entre as Índias, tá certo? E Portugal, que é aqui, lá em cima, onde estão as caravelas, era feito pelo Mediterrâneo. Acontecia que os navios... Estou aqui me localizando. Os navios, para poderem fazer o comércio entre o Mediterrâneo e as Índias as Índias, tinham que pagar impostos para os árabes. Então era necessário que estabelecesse uma nova rota. Então os portugueses, eles foram cada vez avançando mais no oceano, da maneira que você vai ver agora começar. Quer ver? Olha só, vamos lá, avança um pouquinho o barquinho, sai de Portugal, opa, e vai parar em Cabo Verde. Pararam aí. Ou seja, se a gente for notar, mas por que os barcos vão até mais para frente? Porque assim, eles estão seguindo correntes marítimas. Então, para poder fazer todo esse contorno aqui, para chegar aqui, lá do outro lado, para chegar aqui, onde é a Índia, é necessário cruzar por baixo da África, e seguindo correntes marítimas, tá certo? Acontece que tem um problema nessa história. Estou atrapalhado com o mapa aqui, mas eu me organizo. Ninguém sabia onde o continente africano terminava. Acontece que um navegador chamado Bartolomeu Dias conseguiu passar por aqui por baixo, né? Na verdade, ele fez isso aqui, ó. Tá certo? E voltou com a informação para Portugal.
para Portugal. Chegando em Portugal, falou, olha, encontramos o Cabo das Tormentas, atravessamos o Cabo das Tormentas. E aí o rei de Portugal falou, não, vamos chamar com outro nome, vamos chamar de Cabo da Boa Esperança, porque você cruzou. E ele montou uma expedição e chamou esse cara aqui que está nesse barco aqui, o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama saiu lá de Portugal, como vocês viram, abasteceu em Cabo Verde e seguiu a sua viagem para o desconhecido, atravessando o Oceano Atlântico, abaixo do Equador, até cruzar o Cabo da Boa Esperança. Então, vai, Vasco da Gama, cruze o Cabo das Tormentas. Opa, vem pra cá, porque eu vou ver ele cruzar. Só não vou atrapalhar ele agora, não. Vem, pode vir, vem, Vasco da Gama. Isso. Vamos lá. Gente, pausa aí, por favor. Eu vou tentar me localizar aqui para não atrapalhar vocês. Olha só, aqui era um momento crucial da viagem, porque nesse local, abaixo da África, aqui me localizei melhor, hein? Perceberam? Estou bem localizado. Aqui abaixo da África, os navios naufragavam a correntes marítimas muito fortes, e são barcos movidos a vento. O Bartolomeu Dias, como tinha dado a estratégia, tinha dado as correntes, tinha dado os mapas, né, os mapas cartográficos, né, os mapas cartográficos, redundância, os mapas dando as direções, o Vasco da Gama seguiu e conseguiu cruzar por baixo o Cabo das Tormentas, agora Cabo da Boa Esperança, e seguiu navegando, indo até... Pode seguir agora navegando. Dá o play aí, por favor. Isso, foi subindo. Hoje, onde parou aí, é onde é Moçambique hoje, viu? Fala português. Pode seguir adiante. E aí, aí ainda não é as Índias. Vai mais. Chegou aí. Dá uma pausa aí. Sabe onde é esses barcos? Vou ver se eu consigo chegar agora. Aqui, ó. Aqui. Sabe aquele lugar, isso aqui? Aqui, ó. Não, aqui, aí, onde o barco tá? O barco tá onde é a Taprobana, é isso aí, a Taprobana é aí, é para lá da Índia, ou seja, é lá onde hoje é o Sri Lanka, né? Ou seja, onde é a Taprobana. Mas não basta chegar, eles voltaram, então vamos voltar. Volta lá os 3 barquinhos do Vasco da Gama, as caravelas, barquinhos. Só que vai acontecer um problema na volta. Na volta, um dos barcos, olha só, pausa. 2. Um dos barcos teve problema com doenças e como não havia a asepsia adequada, a forma de tratar, cuidado, fizeram o quê? Botaram fogo nesse barco. Então, apenas 2 barcos voltaram e eu vou me localizar melhor aqui agora para não atrapalhar você aqui. Desculpa, com licença. Vamos lá. E eles voltaram e olha só, gente, vamos dar uma pausa aqui. Porque, pensa comigo, se é difícil... ir movido por vento, porque o vento empurra para um lado. Voltar é complicado também, porque voltar levado a ventos tem que achar a corrente marítima adequada, o vento adequado. Mas os portugueses conseguiram este que foi um dos maiores feitos da época. É como, de fato, visitar outro planeta, porque era outra forma de navegar no mundo. Você colocar barcos navios, caravelas movidos a vento, claro, no oceano. Então, aconteceu e voltem para a sua casa, portugueses. Voltem, por favor, dá o play, vamos lá. Voltem para casa. Margeando a África, voltaram para Portugal, sãos e salvos. Pelo menos aqueles que sobreviveram. Tá certo? Gente, esta foi simplesmente uma das maiores aventuras do povo português de todos os tempos. E isto deu margem para que o imaginário do povo português se fortalecesse. E Portugal se sentiu, sim, como uma das maiores nações do mundo. E era, de fato. Era como, na época, o referente a colocar o homem na Lua, o referente a, sei lá, montar um telescópio Hubble no espaço, era o equivalente a pousar em Marte, porque você... levar-se dessa forma para outro continente, movido apenas à energia da natureza, gente, espetacular. Camões escreveu um livro inspirado nessa história chamado Os Lusíadas e ele começa assim. Na tela, por favor. As armas e os barões assinalados
que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que me prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Vem aqui comigo, por favor, olha só. Tá aqui, ó. As armas dos barões assinalados, que são? As armas dos barões são essas pessoas que invadiram o oceano, né? Que foram para essa aventura. Que da ocidental praia lusitana, que partiram de onde? Da praia de Portuguesa, a praia de Portugal. Por mares nunca dantes navegados. Agora faz sentido, né? Os mares que nunca foram navegados antes, porque eles foram os primeiros, os portugueses, os lusitanos. Passaram ainda além da Taprobana, ou seja, a Taprobana é uma ilha que fica além, fica mais para longe do que a Índia, ou seja, os portugueses foram, os lusitanos foram aonde ninguém foi. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Ou seja, notem bem, eu aqui tenho meus braços, minhas pernas, tal, mas eu, povo português, na coletividade, eu com outro português, a gente constrói o quê? Um navio movido a vento, com descobertas de outros portugueses, como navega, passamos por baixo da África, transformamos um cabo das tormentas em Cabo da Boa Esperança, que no livro ele transforma em um gigante, um monstro. No livro, Os Lusíadas, esse Cabo das Tormentas por baixo da África se materializa em um monstro, um gigante que derruba naufraga todos os navios que passam por ali, mas ele se rende ao povo português, certo? E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Novo reino, esse reino que se expande. Portugal, por exemplo, que leva seus domínios para além da Europa. Moçambique, que eu bem falei, que fala português até hoje, Angola, né? Então, olha só. Vamos lá, continuando. Os Lusíadas é um poema épico, do gênero narrativo, dividido em 10 cantos. Olha, é enorme. 8.816 versos, 1.102 estrofes, tá certo? Mas a obra é apresentada em 5 partes. Proposição, que é a introdução da obra, a invocação, o poeta invoca as ninfas do Tejo, dedicatória, dedica a obra ao rei Dom Sebastião, a narração, o autor narra a viagem de Vasco da Gama, e o epílogo, conclusão da obra, ou seja, é a história da viagem que os portugueses fizeram, na pessoa do Vasco da Gama, mas aí temos um herói que é coletivo, porque Vasco da Gama representa apenas a grandiosidade do povo português, estruturada em uma figura, em uma pessoa. Porque Vasco da Gama nunca fala fui eu, ele sempre fala nós, o povo português, nós, os lusitanos, tá certo? Esta obra pertence a um movimento literário, tá certo? Que está dentro do Renascimento, que chama-se classicismo, que valoriza muito o racionalismo, é uma retomada do poder, do engenho humano frente aos novos desafios que se avizinham. Por isso que valoriza tanto as descobertas que os homens fazem. Temos aqui uma obra de arte, né, que retoma os elementos da cultura greco-latina, porém não como motivo de religioso, mas como motivo de retomar a filosofia, a arte, o pensamento greco-latino, certo? E, retomando, nós temos, enquanto poesia, alguns gêneros, além da epopeia, que foi o que eu falei para vocês, que a epopeia que é um gênero de poesia em que o herói é evocado, a epopeia é narrativa. Temos as poesias líricas, cujo traço principal é a manifestação da subjetividade, eu falei isso na última aula. A poesia satírica, que tem uma manifestação crítica social. Aí eu tenho que falar com vocês um pouquinho a respeito, vem cá. Olha só. A poesia épica é isso que eu falei para vocês. Conta uma história, narrativa, tem um herói e deu origem ao cinema de Hollywood, por exemplo, aos filmes, aos livros. Alguém mesmo citou nessa aula o Harry Potter, né? Por exemplo, todo o universo Marvel, DC, sei lá, eles são inspirados nesses heróis, né? Você pega um herói, você coloca um problema enorme e não é à toa que chamam-se épicos, são os filmes épicos, né? Porque tem herói, tem combates, tem tudo isso, inspirado nesses poemas épicos. As poesias líricas, que são poesias que têm como tema mais a subjetividade, em geral o olhar de uma pessoa, o lírico, né, sobre a realidade. E a poesia aqui chamada de satírica. Por que poesia satírica?
porque é a poesia que critica, que debocha, que tem um olhar bem crítico para a realidade. Vou dizer que a poesia satírica é das minhas favoritas, adoro. Então, essa eu vou pular, mas olha só, fique pensando em alguma poesia que poderia ser classificada dentro dos gêneros, né? Por exemplo, você já leu alguma poesia lírica, alguma poesia satírica? Você conhece algum outro poema épico, algum outro gênero épico? E vamos para um trecho de uma poesia, olha só, de Gonçalves Dias. É bela a noite, quando grave estende sobre a terra dormente o negro manto, de brilhantes estrelas recamado, mas nessa escuridão, nesse silêncio que ela consigo traz, há um quê de horrível que espanta e desespera e geme na alma. Um quê de triste que nos lembra a morte. Poema bonito, né? Olha só. É bela a noite, quando grave estende. Bacana isso aí, nossa. Pergunta para vocês. Há uma mudança temática em relação ao trecho de Os Lusíadas? Comente. Muda o tema em relação ao que falamos dos Lusíadas neste poema aqui? Então, 1 minuto, já voltamos. E aí, pessoas lindas, maravilhosas, Pablo, Vitor, Hugo, Gabriel, Cast, Isadora de novo, Ianca, Pedro, Luca, Marcos, Luca, Fernando, Pedro, Lucas, Caroline, o pessoal que está ao vivo na nossa aula, um grande abraço para vocês. Claro que é uma mudança temática, e sim, se aquele poema contava um grande momento heróico de um povo, este tem mais uma subjetividade pessoal, individual. Um poema épico, em geral, ele tem um caráter de narrativo e um caráter, por vezes, que leva à grandiosidade de um herói se sobressaindo em meio à coletividade. Mas o coletivo é muito importante aí, né? Deu origem, claro, aos nossos romances, aos nossos livros, às nossas histórias que lemos até hoje. Claro, já falei, ao cinema. Já aqui, nós temos uma individualidade que salta aos olhos, certo? E vamos ler um outro poema, tá certo? Aqui, olha. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. É o Gregório de Matos. Eu vou ter que ler de novo. Segura na tela aí, segura aí. Olha só que bacana. A cada canto, um grande conselheiro. Em todo lugar tem alguém que dá conselho. Essa pessoa quer governar a cabana e a vinha, ou seja, quer a casa e a plantação. Essas pessoas que querem dar conselhos não sabem governar a cozinha e podem governar o mundo inteiro. Olha como ele é debochado, ele critica. Em cada porta, um bem frequente olheiro. Em cada porta, né, tem alguém olhando, né? Aquele Zé Povinho, já ouviu falar disso aí? Que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa. Olha só, aquela pessoa que fica na fresta da porta, né, pesquisando a vida do vizinho e da vizinha. Escuta, espreita, esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Ou seja, aquela pessoa, aí é uma crítica àquelas pessoas, vou deixar um espaço para vocês poderem ler aqui, né? É aquela pessoa que fica na janela observando a vida dos outros, para aquilo que ela observar, levar para onde? Levar para a rua, levar para a vida dos outros. E isso na época do Gregório de Matos, né? Se trouxermos para a realidade de agora,
não precisa nem sair de casa. A gente vai aqui e já começa a falar da vida, curta, tira uma foto, vai aqui, papá, e já espalha a notícia. Ou seja, está fazendo uma crítica ao povo fofoqueiro, tá certo? A quem fica falando da vida dos outros. Certo? Essa é uma poesia satírica e agora vamos para concluir essa aula. Você vai fazer o quê? Responda as atividades do Caderno Aprender Sempre, volume 4, páginas 35 a 37. Em caso de dúvida, procure ser professor de língua portuguesa. Então, vamos lá. Desafio, não, o que fizemos hoje? Desafio com a recuperação, né? Então, o que fizemos hoje? Rememoramos momentos pontuais da literatura brasileira e sua respectiva produção poética. Reconhecemos a manifestação poética como espaço para a manutenção da tradição oral. Sim, as poesias foram feitas para ser lidas em voz alta, declamadas, não apenas para estar no papel. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela viagem pelo mundo da literatura. Falamos de Camões, visitei a África de maneira, bagunçada aqui, mas foi bem divertido, me diverti bastante. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu!